Fala pessoal do canal Igreja Católica na Idade Média, o cão. Por que o cão? Tá? Tô falando num contexto que nós vamos apresentar aqui do século V ao século XV, tá? A Igreja Católica na Idade Média, ela apresenta um estilo de vida muito diferente do apresentado do século I ao século V, que é aquele século do início da Igreja Católica, que ela tem uma vida simples, ela prega a caridade, ela prega a vertente direta de Jesus Cristo. Bueno, quando chega na Idade Média, ela se altera um pouco nesse contexto de simplicidade, de nós precisamos ajudar o próximo, a caridade. O que se tem na Idade Média, né? Nós temos uma igreja rica e soberba, que carinhosamente eu chamo de senhora feudal, tá? Ela é a grande senhora feudal da Idade Média. Por quê? Porque a igreja aqui, ela trabalha junto com o Estado, ela não é só a Igreja Católica, ela faz parte do Estado, então ela tem riquezas materiais, tá? E riquezas espirituais. Só que as riquezas espirituais, elas ultrapassam aquela questão de crença, de fé e de organização. É mais do que isso. É aqui nessa época que a Igreja Católica diz que a Terra é plana, tá? Que diz que a Terra é o centro do universo, geocentrismo, tá? Que diz que ninguém pode sair para navegar porque a Terra é plana e há monstros marinhos embaixo da Terra. Então, assim, não saiam, não expandam o universo. Tá bom assim. A Europa tá bom, a gente toma conta de tudo e vocês ficam embaixo da nossa cartola. Não é assim que funciona. Só que a Igreja Católica, então, ela é dona das universidades, né, que tinha, não pensa em universidade como hoje, tá? Mas eram as universidades com formação pros padres e frades da época, tá? Tudo era em latim, desde a missa até os documentos. A Bíblia era em latim. Então, aqui nós temos um grande contraponto, porque a fé popular, ela começa a se expandir aqui, porque as pessoas não entendem o que está sendo dito na missa. São muitas regras, é muita organização. Então é assim, o povo vai à missa porque crê, mas crê no quê? O padre reza de costas em latim e tu fica ali olhando para ele sem entender patavinas do que está sendo dito no altar, certo? Outra, né? O acesso à igreja é muito distante, tá? As pessoas comuns, elas não chegam na igreja nessa época aqui, ok? Então, a Igreja Católica na Idade Média, como senhora feudal, ela tem o controle de grande parte dos reinos, ela tem controle de grande parte do Estado, ela tem controle do conhecimento. Por isso, o termo obscurantismo dentro da Idade Média, e por isso o termo trevas. E de novo, né, repito, as trevas aqui são trevas do conhecimento. Não é questão de ter luz ou não natural, certo? Porque luz mecânica não tinha. Nós estamos falando de luz natural. Não é questão de ter luz natural. Nós estamos falando na questão de não ter conhecimento. Conhecimento estava restrito à Igreja Católica, ela não distribuía aos seus fiéis, tá? Esse é o problema. Aqui aparece a Santa Inquisição, que de santa não tem nada, tá? Aqui também começa a vender terreno no céu, tá? Aqui que começa, paga que no final da escadaria o teu ente querido vai estar no céu. Aí o povo dava as moedinhas que tinha pro mês e aí era isso. Meu parente está no céu, não preciso comer, nem beber, nem fazer mais nada o resto do mês. Certo? É aqui que aparece a igreja, então, como dominante do século V ao século XV. 10 séculos de uma dominação soberana, 10 séculos de um feudalismo da Igreja Católica, certo? Esse foi um resumo da Igreja Católica na Idade Média. Prof, mas fez a carcaça, né? A carrasco da Igreja Católica. Não, eu estou falando que a história nos conta. A história não pode romantizar a Igreja Católica nesse período, porque ela retira dos seus fiéis o conhecimento, a fé, a propagação da sua própria, do seu próprio documento, da sua própria escrita. A Bíblia não tem acesso às pessoas, como tem hoje. Nós vemos no próximo vídeo como isso vai ser alterado, certo? Quem vai alterar isso? Então,
A igreja, desde o século XV, ela vem correndo na trincheira para poder desfazer essa imagem aqui e hoje se tornar o que ela é, que é uma igreja acolhedora, que é uma igreja dos jovens, que é uma igreja que se popularizou, que é uma igreja que faz as missas nas línguas vernáculas. Então, assim, tem que prestar atenção nisso. Eu estou falando da igreja da Idade Média, eu não estou falando da igreja atual. A igreja atual é outro assunto, tá? A igreja da Idade Média, sim, ela é assim mesmo. Santa Inquisição, cruzadas. Ah, tem as cruzadas também. Santa Inquisição, cruzadas, porque tinham medo que o islamismo tomasse conta do mundo e aí saíram mundo afora, os jesuítas, para poder tomar conta. Por isso que eles estão nas grandes navegações, para catequizar o mundo, certo? Fique bem claro, a Igreja Católica que eu estou falando é do século V ao século XV. A Igreja Católica de hoje é totalmente diferente, mas isso fica para outro vídeo. Até mais!